pessoal, tudo bom com vocês? Bom, eu tô de volta, né, depois de muito tempo. Eu queria explicar minha ausência. É que durante, 25 de setembro, que quando foi o último vídeo, até ali, 9 de outubro, eu precisei ler muita coisa pra faculdade e infelizmente não deu tempo. E agora que eu tô retomando as leituras, né, que eu realmente degusto por prazer, né? Mas tá. Então hoje eu vim falar do livro 1889, primeiramente. Tem outro livro que eu também vou falar nesse vídeo. Livro fantástico, Laurentino Gomes. Já tô com saudade da sua escrita. Escreve outro livro, pelo amor de Deus. Pra quem não sabe, isso aqui é o último livro da trilogia, que foi, precedido por 1808 e o 1822. Esses dois livros tem vídeo lá embaixo, eu vou linkar pra vocês. Bom, então em 1889, o Laurentino vai retratar o grande acontecimento que aconteceu esse ano, que foi nada mais nada menos do que a Proclamação da República. A Proclamação da República, então, aqui é o ponto principal. Então ele vai falar de tudo aquilo que antecedeu essa Revolução Republicana. Ele vai contar então desde quando nós tivemos as rupturas, as pessoas, né, que na verdade aqui é a elite, começou a discordar totalmente do que a monarquia fazia. Vai começar principalmente por causa da Guerra do Paraguai, em que desgastou muito o governo de Dom Pedro II, e as pessoas então estavam meio que com raiva já do regime monarquista. Bom, então aqui ele vai focar principalmente em três pessoas, que é o Imperador Cansado, que está aqui no subtítulo, que é o Dom Pedro II, o Marechal Vaidoso, que é o Deodoro da Fonseca, que aqui a gente descobre que era um adepto à monarquia ali, tipo, um dia antes ele decidiu que ele era adepto à república. E um professor vaidoso, que é o Benjamin Constant, que é a grande personalidade por trás da república, desse regime que eles decidiram adotar. Bom, primeiramente então aqui ele vai começar contando como estava o cenário brasileiro naquela época. Nós tínhamos o parlamento, que estava dividido, minha colinha aqui, tinham os liberais e os conservadores. Os conservadores então favoreciam a centralização do poder imperial, e os liberais eram ao contrário, uma maior descentralização do poder imperial. E eles queriam uma maior autonomia, né, dos estados, que as províncias, cada governador, porque aqui eles chamam de presidente da província, que agora a gente chama de governador, decidissem o que ia acontecer ali no estado deles, sem interrupções da monarquia. Bom, então estava dessa forma, só que a monarquia meio que começou a se desgastar, como eu já disse, devido à Guerra do Paraguai, e porque começaram a acontecer coisas que a elite aqui não ficou nada satisfeita. Uma delas foi a questão de que não podia mais trazer negros para o Brasil. O tráfico negreiro estava abolido pela Inglaterra, então isso já meio que dificultou a economia brasileira, porque nós não tínhamos uma política desenvolvimentista. Então aqui tudo era a base do café, principalmente o que a gente chama de commodities. E então acabou que os senhores de engenho do Nordeste tiveram que vender negros para o Sul e para o Sudeste. Então, assim, a mão de obra que não era assalariada estava chegando ao seu fim. E isso fez com que esses senhores do engenho, esses cafeicultores ficassem, perdão da palavra, putos com a monarquia. E isso só foi piorando, porque depois vieram outras leis, como os filhos das escravas. A partir daquele momento, quem nascesse só ficava até 8 anos com a escrava e depois era um homem livre. Tinha lei que a partir de 60 anos o escravo ele recebia sua carta de alforria, apesar de que os escravos não chegavam a 60 anos aqui, antes disso já tinham morrido.
Mas então tudo chegou ao seu ápice, né, ali na libertação mesmo, na abolição da escravatura, que foi com a princesa Isabel, e aí os caras realmente pularam pro lado da república, que era, né, o contrário naquela época à monarquia. Então, se você era republicano, você desprezava a monarquia, era essa coisa. A república aqui era a questão de que representantes eleitos pelo povo para o povo, que vem ali do grego res publica. Só que a gente meio que vê que quando implantaram a república, não foi bem, não teve nada ali de eleição, não. E a gente vê que teve um ar mais ditatorial. Tudo começou com a Convenção de Itu, onde esses cafeicultores e esses senhores de engenho, eles se reuniram para falar então sobre como deveria ser essa república, que era a descentralização do poder. Então não existia mais ali um soberano, até porque nessa época que ainda funcionava o poder moderador. Se você não sabe o que é poder moderador, era assim, existiam os três poderes, o legislativo, o judiciário e o executivo, porém tinha um moderador que era o imperador. O que o imperador podia fazer? Se houvesse alguma discordância entre os três, ele ia lá e falava assim, não, essa é a minha decisão final. Então era meio que uma desculpa para falar que era um absolutismo. Mas tá, esses republicanos também falavam que os presidentes das províncias tinham que ser eleitos pelas províncias, então o parlamento nem o monarca participavam nisso. E também uma grande questão, que é a separação entre igreja e Estado, que eles ficavam muito preocupados, principalmente quando foi a regência da princesa Isabel, porque a princesa Isabel, ela se declarava como uma serviente à Santa Sé, o Vaticano mandava ali, ela falava que ela era uma submissa às leis do Vaticano. Isso fez com que as pessoas, né, esses donos do Brasil, eu digo donos do Brasil porque era um coronelismo, ficavam preocupados com o que ela poderia fazer. E também porque a princesa Isabel era casada com um conde que não era brasileiro, então eles tinham medo de que o Brasil fosse novamente governado por pessoas que não fossem nativas daqui. Essas pessoas que queriam essa revolução republicana eram divididas em três grupos. Então tinha aquelas pessoas que elas acreditavam numa república democrática, que era liberal e federalista, assim como a dos Estados Unidos, então era sufrágio universal e liberdade de expressão. Tinha as pessoas que acreditavam na insurreição popular, que é o quê? É o chamado jacobinos brasileiros, que eles eram muito adeptos à Revolução Francesa, então eles acreditavam que deviam decapitar a família real. E tinha os positivistas, que foram os que venceram, né, a Revolução Republicana, que eles acreditavam na ditadura republicana, então, que é até hoje, infelizmente, o logo da nossa bandeira, ordem e progresso. Então, que nós vamos arrumar isso aqui, depois a gente resolve aí com o povo, mas primeiro tem que botar a ordem nesse lugar, que aí a gente vai progredir. Então aqui a gente vai acompanhar todo esse processo, a gente descobre assim que teve bastante carnificina, né? Muita guerra, porque infelizmente a república foi implantada de uma forma horrenda, pelo menos no meu ponto de vista. A família real foi muito maltratada, eles tiveram que largar o país, pessoal. Então assim, de madrugada, porque os republicanos não queriam nenhum rebu ali, eles queriam que tudo fosse feito à calada da noite. Tanto que, para aqueles que não sabem, quando os militares foram proclamar a república, as pessoas assistiam aquilo bestializadas. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Só quem estava participando mesmo da revolução sabia que a república tinha sido instaurada no Brasil. Então, a partir daí a gente já meio que previa como seria, né, esse regime republicano nosso.
Aqui também vai falar sobre a tristeza que foi para Dom Pedro, então, largar o Brasil. Gente, eu fiquei com muita dó de Dom Pedro II. Tem uma carta, eu vou ler para vocês um trecho aqui de uma carta, quando Dom Pedro fica sabendo que a monarquia caiu. E é algo muito triste. Ele fala assim: à vista da representação escrita que me foi entregue hoje, às 3 horas da tarde, resolvo, cedendo ao império das circunstâncias, partir com toda a minha família para a Europa, amanhã, deixando esta pátria, de nós estremecida, a qual me esforcei para dar constantes testemunhos de entranhado amor e dedicação, durante quase meio século, em que desempenhei o cargo de chefe da nação. Ausentando-me, pois, eu, com todas as pessoas de minha família, conservarei do Brasil a mais saudosa lembrança, fazendo ardentes votos por sua grandeza e prosperidade. Rio de Janeiro, 16 de novembro de 1889, Dom Pedro da Alcântara. Essa foi a primeira vez que ele não assinava como imperador. Então, assim, dá muita dó, porque a gente fica sabendo aqui no livro que Dom Pedro, ele era um grande admirador das artes e da cultura em si. Eu não quero contar muita coisa, porque a maioria do livro, né, são curiosidades assim que é legal você ir lendo e você ir descobrindo. Esse livro é fantástico, gente. Vocês precisam, por favor, leiam essa trilogia. Ela é muito incrível. Eu acho isso aqui incrível. O que mais que eu li? Eu li também o Guia do Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. Esse aqui é o primeiro volume. Eu tô com os outros 4, estão emprestados, isso aqui não é meu. E o que acontece? Só que eu sei que muitas pessoas falam, todos os nerds, pra ser nerd, tem que ter lido o Guia dos Mochileiros. Eu falei, vou dar uma chance pra isso aqui. Eu achei o livro bom, mas assim, bom. E assim, a partir da metade que ele melhorou, eu achei que, sei lá, a escrita desse cara, ele é meio assim, a gente tá acompanhando ali o personagem principal, aí de repente ele para a história e vai contar de algo que, sabe, e uma folha de uma árvore do planeta X caiu. Sabe, coisas desse tipo. E eu ficava meio, tá bom, né? Mas ok. Então o que vai tratar essa história? É uma história super simples. Pra mim, né, que sou assim um fã ávido de Doctor Who, eu gostei por ter essa questão de viagem no espaço. Esse livro aqui vai contar a história então do Arthur Dent, que ele é um cara ali que ele tá na casa dele até que um belo dia ele vê um trator amarelo de fora da janela dele. E esses caras querem derrubar a casa dele para fazer uma via para passar ali no lugar onde está a sua casa. Ele meio que não aceita, ele fica ali na frente, ele fala, não, vocês não vão derrubar minha casa. E aí chega o Ford Prefect, que é um cara que ele é disfarçado de um ator desempregado, mas que na verdade ele é um viajante do espaço. E ele avisa ao Arthur para ele vir com ele, porque o planeta Terra vai ser destruído. O Arthur fica meio assim, o que você tá falando? Só que acaba seguindo o Ford Prefect. E eles dão um jeito ali de saírem do planeta Terra e pum, acontece, o planeta Terra é destruído. Sabe, gente, isso não é spoiler, isso é nos 50 primeiras páginas. E aí, a partir disso, eles vão ter aventuras no espaço. É praticamente isso. Esse é o primeiro volume. Mas isso foi muito abreviado. Gente, o livro tem 150 páginas. É um livro que você lê assim. Assim, para resumir, eles vão encontrar uma nave com os Vorgons, que são esses alienígenas que destruíram o planeta Terra. Aí esses Vorgons vão lançá-los para fora da espaçonave e eles são resgatados por essa outra nave que funciona à base do... Eles vão ser resgatados por essa nave que ela anda por um gerador de improbabilidade, então ao mesmo tempo que ela tá aqui, ela desaparece e aparece em outro lugar.
Então assim, pessoal, é uma grande ficção científica. Por isso, assim, se alguém chegar pra mim e falar assim, esse livro aqui é horrível, eu vou falar, ok, eu entendo o seu ponto de vista. Muita gente vai me matar agora, né, mas eu achei bom porque eu gosto, assim, de ficção científica, e eu acho que porque eu já tenho essa vibe de viagem no espaço, mas eu não sei, pessoal. Eu já tô lendo o segundo e aí eu vou falar pra você. O segundo já tá mais divertido, tá uma narrativa melhor. Ele tem uma narrativa assim, não é repetitiva, mas é igual eu falei pra vocês, é aquela coisa, ele tá contando uma história aqui, de repente ele pausa e vai contar o que tá acontecendo no planeta X, que nem é importante pra história. Bom, é isso então, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça, se você gostou, dá um like, não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de compartilhar. Não esqueça de dar um curtir na página também do Facebook, que agora eu também tenho. Eu não vou, logo após esse vídeo aqui, semana que vem já vai ter vídeo novo, que é um book haul, porque meu aniversário foi no finalzinho de setembro e eu ainda não mostrei os livros que eu recebi. Então depois eu vou mostrar aqui, certo? Então, até mais, pessoal!